Desmanche. Ação ou efeito de desmanchar. Ato ou efeito de desmontar, de desmantelar. Modificar a forma. Desarrumar, desarticular. Cancelar, anular. Fazer desaparecer. Faz tempo que eu estou no desmanche. Acho que desde os meus 55 anos. Eu confesso que eu demorei um pouco a me dar conta disso. Eu não estava acostumado com a solidão. Aos 25 anos eu conheci alguém. Eu que sempre me achei feio, sem graça e muito tímido. Eu estava amando. E ele correspondia com seus encantos. Eu me atirei naquela relação. Corpo e alma imersos naquele mar de felicidade. 10 anos. 10 anos durou esse casamento. Mas eu acho que se existe fada madrinha, a minha não agitou direito a varinha de condão, e no 6º ano todo o encanto começou a se diluir, a se transformar em dias tristes, sombrios e dolorosos. Mas ainda assim, como os antigos casais que preferem manter a união mesmo sem amor, eu e ele nos suportamos por mais longos 4 anos. Hoje eu acho que eu tinha medo que aquilo terminasse. Talvez pelo fato de acreditar que o ponto final daria início a um parágrafo solitário. Engraçado, esse sempre foi meu medo. Imagina manter uma relação repleta de desrespeito, ataques verbais e quase físicos, só para ter alguém. Mas como era de se esperar, um dia eu caí em depressão. O médico me receitou um coquetel de antidepressivos e me mandou para uma analista. Algumas semanas depois, eu estava frente a uma senhora adepta da psicanálise freudiana. Ela olhava para mim, esperava de mim as primeiras palavras. Eu confesso que eu fiquei um bom tempo com o olhar perdido, buscando os quadros daquela sala, mas eu não olhava para aquela mulher. De repente, veio o choro, compulsivo. Eu fazia de tudo para esconder aquele soluçar que vinha não sei de onde. Eu lembro que a analista pegou uma caixa verde de lenços de papel que havia sobre a mesinha, ao lado da poltrona. Eu tive que pegar vários. Um só não daria conta de enxugar todas as lágrimas que vertiam dos meus olhos. Aos poucos, então, eu fui buscando a calma, a respiração. E, mais tranquilo, os primeiros sons começaram a sair da minha boca em forma de palavras. E quando eu me dei por conta, a minha história já preenchia aquela sala com todas as suas nuances. Ao final da sessão, aquela senhora freudiana me perguntou o que fazia eu manter uma relação que me deixava tão infeliz. Eu não respondi, eu me calei. Mas eu confesso que aquele questionamento me acompanhou para o resto do dia, pelos dias seguintes, pelos meses seguintes, mas não chegou ao ano seguinte. Foi numa festa de uma amiga em comum que a nossa história terminou. A crise se misturou ao álcool excessivo. A falta de respeito chegou ao limite do suportável. Naquela madrugada deserta, o carro parado numa rua qualquer dessa cidade, gritos, cobranças, acusações.
Fim. Eu parei a psicanálise. Eu não estava mais com vontade de compartilhar os meus problemas existenciais com a analista. Parei. Ou melhor, eu desapareci. Paguei a última sessão e sumi. Na realidade, eu acreditei que eu não ia ter mais o que resolver no divã. Nos primeiros meses da minha nova vida, nos primeiros meses eu fiz tudo o que eu podia e o que eu não podia. Eu estava gostando daquela sensação, uma sensação de liberdade, uma sensação que há muito tempo eu não sentia. Como se eu tivesse saído de uma masmorra, como se o sol e a lua estivessem ausentes por muitos anos e agora se fizessem presentes, desenhados no céu todo meu. Fui às boates, peguei muitos homens no dark room, enrolei e desenrolei muitas toalhas nos vapores das saunas. Nem mesmo os cinemas pornôs escaparam da minha volúpia repentina, desde aqueles mais limpinhos até aqueles mais nojentos, com o cheiro de porra seca grudada nas paredes e nas encardidas cortinas de veludo vermelho. Mas isso cansa. Pelo menos para quem valoriza a vida e uma companhia. Eu saía desses lugares saciado, mas saía deprimido, saía vazio. Ia buscar o nada e voltava sem nada também. Chegava em casa e apenas a TV e o sofá eram meus companheiros. E em meio à solidão, ao arrependimento e até mesmo à vontade de querer ir de novo, até do meu ex-companheiro eu cheguei a sentir saudade. Eu me imaginava ouvindo sua voz, ouvia, sei lá, me imaginava sentindo o seu cheiro, a sua pele, mas logo era dominado pelas lembranças nada agradáveis do que nós tínhamos passado. Então aquela névoa de recordações se dissipava e eu chegava à conclusão de que não valia a pena um retorno. O ano acabou e um outro começou. Janeiro passou rápido demais e fevereiro me deu as boas-vindas com o início das aulas. Não, eu não era mais um estudante, embora eu nunca tenha parado de estudar nessa vida. Eu era professor. Eu fui professor muitos anos e confesso que nesses momentos que me via sozinho, os meus alunos me serviram de companhia. Eram eles que me faziam rir, sorrir, esquecer do vazio que me atormentava todos os dias. Foi por um desses alunos que eu me apaixonei. Era a minha primeira aula com aquela turma do EJA. Não era uma turma grande, poucos alunos, e eu nunca tinha me envolvido com alunos. Eu sempre tive medo das consequências de uma relação dessas. Mas eu confesso que alguns me atraíam. Não era muito fácil controlar os impulsos, mascarar o desejo, a vontade por um beijo roubado. Mas com aquele em especial, eu não consegui resistir por muito tempo. Eu olhava e um fogo acendia dentro de mim, um comichão me tomava de assalto, uma loucura. Engraçado, parece que eu escuto a voz dele agora. Parece que ela atravessou o tempo e está soando aqui nos meus ouvidos.
tomar uma decisão. Ele percebeu, se deu por conta e resolveu agir. Primeiro me convidou para um bar, depois me chamou para um cinema, um passeio no parque, uma visita ao museu. Vejam que o rapaz era o que na época se dizia de família, de princípios. Ao invés de me jogar em cima da mesa, me arrastar para o banheiro do fundo do corredor, não. Me tratou como um bom pretendente. O sexo só veio semanas depois, quando nós já estávamos inebriados por um desejo, uma vontade de unir nossos corpos, de provar da mistura do nosso suor, de amar. Aliás, o amor nunca nos faltou. Foram 11 anos. Ele já havia trocado de antibiótico várias vezes, o diagnóstico sempre o mesmo, sinusite. Na última crise, nós fomos a um pronto-socorro especializado. A médica examinou, desconfiou e pediu uma tomografia. Estava lá. A imagem era clara. Uma massa estranha, um nódulo, a biópsia, o linfoma. Aquela notícia me desmoronou. Mas eu não podia fraquejar. Eu não podia deixar que os meus medos me dominassem. Eu precisava ser forte o suficiente para cuidar dele. Eu não tinha noção. Eu não sabia do que ainda estava por vir. 4 sessões de quimioterapia, cabelos no chão, o apoio da família, dias consecutivos no hospital. Eu fui me habituando àquela rotina cansativa, repleta de medo, ansiedade, incertezas, esperanças, pavor. 5ª, 6ª, 7ª sessão de quimioterapia. Já lhe faltava o movimento de um dos braços, uma das pernas. Não havia mais nenhuma possibilidade de tratamento. O outro braço parou, a outra perna paralisou. Cadeira de rodas, comida na boca, dores insuportáveis, morfina, magreza, tristeza. Por quase 1 ano e meio, meus finais de semana ficaram restritos a um apartamento de 40 metros quadrados, as cortinas cerradas, apenas a luz do abajur e o som da TV.
As poucas vezes que eu tentei sair para a rua e caminhar, eu caí em choro. E as lembranças vieram doloridas demais. Eu vivi intensamente os meus dias de luto. Eu convivi com as insônias, as crises de pânico, desânimo e vazio. Foi numa manhã de abril. O sol mal tinha apontado entre os prédios da cidade e eu já estava ali na minúscula varanda observando o voo coreografado dos pássaros. Eu me imaginei voando, subindo, perfurando as nuvens, transformando-as em diferentes formas, em diferentes desenhos. Respirei fundo, eu senti o ar frio chegar aos pulmões, eu me arrepiei com um leve toque do vento na minha face. Fazia tempo que eu não sentia aquilo. Fazia tempo que eu não via o sol nascer. Fazia tempo que eu não sentia o perfume da manhã. Eu fiquei ali por quase uma hora. Tempo suficiente para eu me despojar das pesadas roupas do luto. Eu não podia mais viver aquilo. No dia seguinte eu completei 55 anos. Eu não era mais um jovem, mas talvez eu ainda tivesse alguma história para escrever. Então eu decretei o fim daqueles dias sombrios. Porém, mais uma vez eu caí no momento de total rebeldia. Voltaram as saunas, as boates, os dark rooms. Cada dia um programa diferente, cada noite uma pegação diferente. Mas eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu não tinha mais 25, 30 anos de idade. Eu já era um coroa. No mundo gay é um pouco assim, né? Você chegou aos 40, você já é maduro. Você chegou aos 50, você já está na terceira idade. Nós gays valorizamos a beleza, a juventude. Envelhecer é o nosso temor mais assustador. Eu mesmo tive um amigo que dizia: olha, prefiro morrer aos 40 do que ver meu corpo degradar. Eu confesso que naquele dia eu ri dele, achei aquilo uma bobagem. Mas hoje eu entendo qual o subtexto daquela frase. O problema não está em envelhecer. O problema é a gente lidar com a rejeição.
jovem ainda, e um dia eu estava passeando por uma das ruas do centro de São Paulo, um daqueles lugares frequentados muito pelos gays. Eu entrei num bar, que hoje já nem existe mais, me sentei numa mesa próximo da porta de entrada, pedi uma cerveja e fiquei ali, observando o vai-vem das pessoas. Eu tinha brigado com um ex-namorado e não estava muito afim de papo. Entrou um senhor, devia ter lá os seus 70 e poucos anos de idade, rosto bastante envelhecido, cabelos brancos. Se aproximou de mim e perguntou se podia se sentar. Pô, velho, olha a sua idade, olha a minha, né? E já fui falando, olha, eu não faço programa. Eu lembro que ele balançou a cabeça, riu, só queria conversar. Puxou a cadeira, se sentou e começou a me contar sua história, que estava muito longe de ser um conto de fadas. Foi abandonado pela família, vivia sozinho num edifício ali próximo do bar, teve muitos namorados, era soro positivo e reclamou muito da solidão. Mas a sua maior tristeza era ser ignorado pelos outros gays. Foi ele quem me... Mas eu hoje entendo perfeitamente o que aquele homem estava sentindo. Aquele senhor, ele estava se desmanchando. Foi-se a beleza, foi-se a juventude, foi-se o desejo, a saúde. Foi-se tudo. Fazia tempo que eu não ia numa sauna. Naquele dia a vontade foi grande, eu fui. Quando eu cheguei na porta, a visão dos homens enrolados em toalhas, aquele cheiro de eucalipto, aguçaram ainda mais o meu tesão. Entrei, recebi os chinelos e as chaves do atendente e fui pro vestiário me despir. Enrolei a toalha na cintura e fui pra caça. É para isso, basicamente, que os gays vão às saunas, para caçar. Ou alguém acredita que num lugar desses a gente vai encontrar um grande amor? O que menos acontece numa sauna é a gente iniciar um romance duradouro. Saunas vendem corpos, beleza e a promessa de satisfação sexual. Eu subi as escadas que davam acesso à sala de vídeo. Eu entrei e lá dentro um rapaz assistia um filme pornô. Ele não era lá muito bonito, mas tinha o corpo tatuado, tatuagens nos braços, coxas grossas que me deixaram hipnotizado. Eu olhei para ele 1, 2, 3 vezes. Quando ele se deu por conta, ele sorriu. Talvez pelo fato de eu já estar há muito tempo sozinho, eu entendi aquele sorriso como: vem, coroa, vem aqui provar tudo isso. Me aproximei do rapaz, coloquei a minha mão sobre a sua perna e ele, num gesto brusco, grosseiro, se levantou e foi embora. Eu me culpei. Achei que aquela atitude foi em função do meu afobamento. Desci as escadas e fui em direção à sauna a vapor. Lá dentro, entre aquela nuvem de fumaça, 3 caras estavam se pegando. Eles notaram a minha presença, mas isso não abalou a brincadeirinha não. Continuaram ali com as esfregações, os beijos, os amassos. Um deles me chamou para entrar na brincadeira. Claro que eu fui. Mas mal me aproximei e a brincadeirinha terminou. Nem mesmo o garoto que havia me chamado permaneceu lá dentro. Eu fiquei ali,
o desejo se esvaindo, se misturando, aquela névoa toda de suor, uma frustração me corroendo dentro do peito. Eu senti até uma lágrima escorrer do meu olho. Saí, me vesti e fui embora. Eu confesso que depois dessa tentativa frustrada, eu fui em outras saunas. Em algumas, até consegui diversão. Mas eu não tolero mais esse tipo de lugar. Eu não tenho mais paciência para sauna. Saunas foram feitas para jovenzinhos, garotos de corpo perfeito, coroas, né, sarados. Há pessoas como eu. A pessoas como eu só resta assistir e imaginar. Nada além disso. Nada. Era quase final do semestre quando uma turma de alunos resolveu me prestar uma homenagem. Eu sempre me dei muito bem com as minhas turmas, mas aquela era realmente muito especial. Havia um carinho muito grande entre a gente. Eu lembro que naquele dia eu fui recebido com um bolo, salgadinhos, bexigas, palmas, e ainda ganhei uma camiseta branca autografada por todos. Fazia tempo que eu não me sentia tão feliz, tão acolhido. Eu levei aquele sentimento bom para o resto do dia. Quando eu cheguei em casa à noite, ainda inebriado por tudo aquilo, eu me deparei com nada. Apenas os tapetes, a mobília, a cortina que balançava com o vento que entrava pelas frestas da janela e mais nada. Poxa, eu só queria contar para alguém, compartilhar com alguém aquela minha felicidade, contar o que tinha acontecido, mas só viu nada. Eu fui até a lavanderia, fiquei olhando as roupas penduradas no varal, imaginei alguém preenchendo o interior das calças, das camisas, das meias, mas só viu nada. Voltei para a sala, deitei no sofá, me agarrei a uma almofada de cetim, engoli a minha felicidade e adormeci. Naquela manhã, os meus olhos só conseguiam observar as mãos do médico rasgando o lacre do envelope. Eu suava de ansiedade pelo resultado, mas no fundo eu já sabia. Eu saí do consultório do infectologista desnorteado. Saí confuso, os pensamentos desconexos. Eu tive medo. Medo de estar só. Medo de não ter com quem compartilhar aquela notícia. O que eu ia fazer? Eu parei no primeiro ponto de ônibus, peguei o primeiro que passou. Por sorte, um que parava bem em frente ao meu edifício. Enquanto eu subia no elevador, eu fiquei observando os rabiscos feitos com caneta esferográfica nas paredes de fórmica cinza. Eram vários. Alguns eram desenhos, outros assinaturas. Eu fiquei imaginando, como seriam as pessoas que fizeram tudo aquilo? Talvez algumas se sentissem sós,
talvez quisessem sair dali, talvez quisessem se mudar, talvez sentissem medo como eu. Eu entrei no meu apartamento, coloquei um LP do Luiz Melodia no toca-discos, abri a minha bolsa, peguei o maldito exame e li de novo. Eu estava me sentindo imundo. Eu comecei a olhar para as minhas veias. Eu tentei seguir uma delas, mas ela logo se tornou tortuosa, se uniu a outras tantas e eu me perdi. Eu tentei imaginar o meu sangue fluir por aqueles caminhos que agora eram sujos, nojentos. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu vou fazer? Naquela tarde choveu. Eu desci, saí para a rua e enquanto eu caminhava debaixo daquele temporal, era como se a minha pele fosse chicoteada por aqueles pingos grossos. Eu andei, corri. Enquanto eu me encharcava embaixo daquele temporal, era como se eu fosse purificado por tudo aquilo. Eu não sabia mais onde eu estava. Eu não sabia nem mesmo mais quem eu era. Eu não tinha vontade de voltar para casa. Eu esperei as nuvens escuras darem lugar a um sol de fim de tarde tímido. Esperei anoitecer, o cansaço me dominar. E só então eu voltei. Mas eu podia não ter voltado naquele dia. O desejo de silenciar o meu coração foi grande. Ninguém sentiria falta, ninguém choraria a minha ausência. Eu era apenas um corpo contaminado, um amontoado de células infectadas, brigando entre si. Eu me culpei sem dó. A responsabilidade por aquela merda viver dentro de mim, destruindo todas as minhas defesas, era minha. Eu precisava cumprir aquela pena vivo. Eu fiquei imaginando quem, quando, como, onde eu peguei aquela porra. Eu sempre tive medo. Aliás, os meus medos sempre foram maiores do que os meus desejos, as minhas fantasias. Até chegar na outra ponta da boate, perto do Dark Room. Eu comecei a ouvir aqueles gemidos, aqueles urros, e o meu tesão foi crescendo, a minha vontade foi crescendo. Eu entrei tateando as paredes daquele lugar até encontrar um corpo. Lá, naquela escuridão, eu me senti desejado. Eu me entreguei, eu esqueci dos meus medos, eu esqueci das minhas fragilidades, eu esqueci de mim, eu esqueci de mim, eu esqueci de mim. Eu esqueci de mim. Eu esqueci de mim.
Eu demorei a fazer as pazes com o meu corpo, com a minha cabeça. Eu demorei a encontrar alguma beleza no meu rosto. Eu sempre me julguei o pior. No tabuleiro da vida eu ganhei, eu perdi, eu fui conquistado, descartado. Caí muitas vezes, levantei outras tantas. Feridas, dor, cicatriz. Depois dos 60 eu só queria tecer poesias e ter para quem ofertá-las. Eu não quero mais viver de ilusões. Eu não quero mais sentir o gosto áspero da solidão. Gratidão pela presença de todos, né, nessa retomada aí do teatro. Muito bom fazer uma pequena temporada aqui no Rio de Janeiro, uma cidade tão acolhedora, de gente tão bonita e acolhedora também. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Se gostaram, nós ainda temos a semana que vem, né, sábado e domingo, às 19 horas, né? Indiquem. Muito obrigado. Boa semana.